Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Corinthians porque tem Moscardo na Itália, Copa do Brasil garantida para o Timão no ano que vem, sorte no sorteio do Paulistão, eu vou explicar por quê, e o Alessandro Nunes, o diretor executivo de futebol, falou sobre o mercado da bola e alguns nomes especulados, Hugo, Gabigol, Lucas Veríssimo vai ser comprado? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora atualizar as notícias do Timão. A primeira notícia vem da Itália, da televisão, né, Sky Sports, que noticia que o Milan da Itália tem um interesse na contratação do volante, jovem volante do Brasil e do Corinthians, chamado Gabriel Moscardo. Inclusive, a matéria cita que o Corinthians aceita para liberá-lo 20 milhões de euros, um valor superior aí a 130 milhões de reais. Também que outros concorrentes estão no páreo, né, como times da Premier League, como o próprio Chelsea, né, que já manifestou interesse, o próprio jogador já citou, né, o interesse do Chelsea e ele mesmo de defender a Premier League, e também o Liverpool, né, que chegou a sondar a situação do jogador. A gente sabe que é a principal moeda de investimento, de troca, né, que o Corinthians vai ter aí nos próximos meses, talvez, ou quem sabe ele consiga ficar até a metade do ano que vem. Bom, ele tem 17 anos, ele obrigatoriamente tem que ficar até a metade do ano que vem, mas quem sabe até o final do ano que vem, porque na sequência ele vai ser vendido. É um jogador de muita capacidade técnica, a matéria cita que ele é um jogador que pode fazer até uma função mais avançada, já tem alguns jogos no profissional e com extrema maturidade, né? Imagina, às vezes a gente cobra, né? Poxa, o Moscardo tá oscilando e ele tem apenas 17 anos, né? Quando a gente compara com o Endrick, que já foi vendido por 400 milhões de reais para o Real Madrid, que joga numa função do ataque, né? Onde o jogador é mais visado, a gente está falando de um volante construtor, de muita qualidade e muita maturidade para jogar no setor onde ele joga. Ele foi eleito, inclusive, pela 442, aquela revista britânica, né? Como o sétimo maior jogador ou melhor jogador sub-17 do mundo. O Moscardo tem um grande cartaz e é o grande ativo que o Corinthians tem hoje para fazer dinheiro. É triste a gente falar isso, né? Que, por exemplo, quando surge um Robert Renan, um zagueiro canhoto, a gente fala, bom, tá aqui um jogador para ser vendido, o próprio Murilo, né? Que estava jogando muito bem no Corinthians. Infelizmente, a salvaguarda dos clubes, né? São jogadores que ali podem, enfim, manter mesmo um clube vivo, porque as dívidas são muitas, você precisa ir ao mercado contratar e o dinheiro que vem lá de fora ele é muito superior. Mas enfim, depois de estar na mira da Premier League, de alguns clubes, especialmente do Chelsea, agora o Milan se interessa pelo futebol do jovem Gabriel Moscardo. Vamos falar sobre algumas outras situações, como, por exemplo, a Copa do Brasil para o Corinthians no ano que vem. A Copa do Brasil que começa em fevereiro, né? E que o Corinthians corria o risco de não participar. Na verdade, esse temor ele surgiu lá atrás, quando o Corinthians não chega nas semifinais do Campeonato Paulista. Como a CBF designou uma nova fórmula para levar os times para a Copa do Brasil e priorizando o ranqueamento dos estaduais, o Corinthians, por não terminar o Campeonato Paulista entre os 4, ele corria o risco realmente de não estar na Copa do Brasil. Só que ele dependia do Palmeiras. O Palmeiras já tem a vaga por ser campeão paulista. Só que o Palmeiras, se terminar entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, ele também pegaria essa vaga pela terceira fase da Copa do Brasil, que são os times que vão para a Libertadores. Os times que vão para a Libertadores, eles têm ingresso na Copa do Brasil a partir da terceira fase. O Palmeiras, por já ter vencido o Campeonato Paulista, ele já tem essa vaga. Então, ele figurando entre os 6 primeiros, e eu já falava sobre isso, fiz vídeos aqui lá atrás, dizendo, gente, é muito difícil, porque o Palmeiras ele vai ter que fazer uma campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe que o Palmeiras vai figurar ali entre os 5, 6 primeiros. Vai ser muito difícil o Palmeiras não estar ali, pode ser até campeão brasileiro. Mas é óbvio que, por conta do Palmeiras, o Corinthians teria sua vaga na Copa do Brasil. E ele vai ter exatamente por isso. Tem que acontecer uma hecatombe, uma tragédia para o Palmeiras não figurar, né, entre esses 6 primeiros,
ou seja, não pegar uma vaga na próxima Libertadores para pegar apenas a sua vaga via Campeonato Paulista. E aí não liberar essa vaga para o Corinthians. Mas é muito difícil que isso aconteça. Então, diante dessa distribuição de vagas, o Corinthians jogará a Copa do Brasil 2024, que é sempre algo muito importante, né? E que teve aí agora, mais recentemente, o Vitória, como né, pela Série B, aí, como o ingresso mais recente. Enfim, vai ser uma Série B mais uma vez, né, com 80 clubes, com uma grande premiação, muito, muito competitiva, e que a gente sabe, né, culmina lá no final, naquela reta final, com as equipes que vêm da Libertadores, que é o nosso Brasileirão, a nossa liga de mata-mata, né, e muito valorizado. Então, o Corinthians estará na Copa do Brasil. Falando sobre o Campeonato Paulista, rolou o sorteio do Paulistão, dos grupos, do formato, o formato que segue o mesmo, na noite desta quinta-feira, e os sorteios aconteceram, né? O sorteio aconteceu e o Corinthians teve uma sorte, ou não, dependendo do seu ponto de vista. O Corinthians, no seu grupo, teve a parceria de Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira. A questão é, os times, eles na primeira fase, não enfrentam os times do seu grupo. Ou seja, o Corinthians não vai enfrentar na primeira fase o Red Bull Bragantino, nem o Mirassol, nem a Inter de Limeira. Ele vai enfrentar adversários dos outros grupos. Você pode considerar isso como algo positivo, eu considero. O Corinthians ele não vai enfrentar uma equipe que está disputando o título do Campeonato Brasileiro e que é, obviamente, hoje uma pedra no sapato de qualquer grande time. Se você tiver ali, né, os 4 cabeças de chave, São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras, o Bragantino não é uma das cabeças de chave. Agora, é uma equipe que está melhor ranqueada do que 3 dessas 4 equipes. Só está atrás do Palmeiras, por exemplo. Então, é um complicador. Agora, o Corinthians vai ter que disputar no seu grupo para fazer mais pontos que o Bragantino. Ou, no mínimo, né, classificar em segundo, porque o Bragantino vai ser um grande concorrente. Então, assim, mesmo que o Corinthians não encare o Red Bull Bragantino na primeira fase, ele vai competir em pontos para se classificar, pelo menos, em segundo, porque os 2 primeiros de cada chave se enfrentam nas quartas de final em jogo único. E aí aquela história, né? O primeiro pega o 8º, o segundo o 7º, aquela coisa. Aí vai depender da classificação geral. Pode, inclusive, o Corinthians ter que enfrentar o próprio Red Bull Bragantino numa fase de quartas de final. Semifinal também jogo único e depois uma final em 2 partidas. Esse é o regulamento. Você considerou sorte ou não? É tudo questão de ponto de vista. A questão é que vem aí um Campeonato Paulista muito, mas muito competitivo. Vamos falar então sobre o Alessandro Nunes, o diretor executivo de futebol, que nessa conferência, né, nessa festa aí, de apresentação dos grupos do Campeonato Paulista, falou e foi perguntado sobre várias especulações de momento. Por exemplo, do lateral Hugo, do Gabigol, e também sobre o Lucas Veríssimo, especialmente sobre esses 3 nomes. Vamos lá, Gabigol, ele rasgou elogios, disse que não viu as notícias, né, que o Neto deu a notícia de que o Corinthians tentaria contratar o Gabigol no ano que vem. Eu já falei aqui que é muito difícil isso acontecer, porque o Gabigol tem contrato até o fim de 2024, a tendência é de renovação lá, o custo dele é muito alto, mas vamos lá, a informação do Neto conta de que com a venda do Yuri Alberto, que já foi assediado por vários clubes da Europa, pode ser um jogador ali que supra essa ausência, e aí o Corinthians talvez entre numa negociação, já que o Gabigol está em baixa lá, não conseguiu renovar ainda seu contrato com o Flamengo. Enfim, existe uma possibilidade, mas o Alessandro foi muito vago, disse que é um extraordinário jogador. Qual equipe não gostaria de contar com um jogador como esse, mas evidentemente que a gente tem que esperar o campeonato acabar e que isso ficará a cargo da nova diretoria. A questão é que o Alessandro está em fim de festa, né? Sem a festa. Tá terminando o ciclo ali, provavelmente não vai ficar, o Duílio não vai ficar, então ele não pode definir aquilo que será feito pela nova diretoria. A questão do Hugo foi a mesma coisa, ele disse que o Mano Menezes está definido que vai ser o técnico para o ano que vem e que isso vai ser avaliado aí pela nova comissão técnica. Sobre o Veríssimo, ele deu uma cutucadinha, disse, que curioso, né? Muita gente falou que a gente vendeu o Robert Renan, o Murilo, e aí tá aí, só que a gente já tinha pensado nisso, né, quando a gente traz o Lucas Veríssimo. E ele está entregando aquilo que a gente já esperava, né? Um jogador de uma conduta formidável, só não foi para a Copa do Mundo por conta de uma lesão, e não há um valor fixo, segundo o Alessandro, para que o Corinthians tenha que desembolsar. O fato é que o Corinthians já pagou 1 milhão de euros pelo seu empréstimo nesse período, até o fim de junho de 2024.
e isso vai ser abatido numa eventual compra. A questão é que o Corinthians vai ter que negociar com o Benfica, e isso não começou a acontecer ainda, porque a diretoria nem vai permanecer. Pode ser um presidente da situação, pode ser um presidente da oposição, mas vai ser uma diretoria completamente nova, então não dá para discutir essas coisas ainda. O fato é que o Lucas Veríssimo caiu nas graças, especialmente depois desse jogo contra o Grêmio, mas vem jogando bem, né? Vem jogando bem, acho que isso é um fato, né? A gente não pode desconsiderar isso, e é um cara que a gente imaginava, se ele jogasse aquilo que ele sabe em alto nível, ele realmente entraria no agrado do torcedor, porque ele é um cara muito raçudo, muito técnico, muito forte, domina a grande área ali como poucos, e tomara que o Corinthians consiga fazer um esforço para mantê-lo aqui, é jovem ainda, né? E tem, obviamente, essa esperança de voltar à seleção brasileira e quem sabe uma Copa do Mundo. Panorama geral das notícias do Corinthians, o que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui e não deixe de se inscrever no canal. Você que não está inscrito ainda, por favor, é só o que eu peço, não custa nada. Inscreva-se, ative o sininho, ative a notificação e muito obrigado pela parceria de sempre. Até a próxima, tchau.